Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural nessa manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso. Você sabe que esse nosso encontro semanal sempre busca levar informação até você que está do outro lado da tela. Informação essa que é significado de conhecimento, é sinônimo de conhecimento, ou seja, você sai bem informado e pode, claro, levar o que você acompanha aqui para a sua propriedade, se for a sua atividade, consequentemente buscando melhores desempenhos, melhores resultados. Essa é a proposta do Bom Dia Senar Mato Grosso, a parceria do Senar Mato Grosso com o Canal Rural. Hoje nosso assunto é irrigação, a gente vai falar de irrigação em pastagem. Quando é interessante fazer esse investimento? Será que ele de fato é interessante? Que resultados, quais vantagens esse investimento pode proporcionar a você, pecuarista que opta, pela engorda dos animais a pasto? Respostas que quem vai dividir com a gente as informações é o Cleonir Andrade, que é engenheiro agrônomo, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, está aqui conosco neste feriado para dividir conhecimento com quem está nos acompanhando. Cleonir, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Patrone. É sempre um prazer estar aqui, né? Levar um pouco do conhecimento, dividir um pouco desse conhecimento, né? Que vai ajudar o homem do campo, né? Perfeito. E quando a gente fala em irrigação em pastagem, a gente está pensando, claro, em investimento e em resultados, né? Ou seja, você vai fazer gastar um pouco a mais, mas buscando lá na frente um resultado melhor, um desempenho melhor, evidentemente, dentro da propriedade, e é isso que você vai acabar mostrando para nós aqui, né? Perfeito, Patrone. Então, antes da gente iniciar falando diretamente sobre a irrigação de pastagem, a gente tem que conceituar a irrigação, né? Entender um pouco do que é irrigação. Então, a irrigação ela é a aplicação artificial de água ao solo, em quantidades adequadas no momento em que a planta necessita, a fim de suprir a falta ou má distribuição da chuva. Então a irrigação, patrão, ela vem com o intuito de suprir a falta ou má distribuição da chuva. E em regiões em que a gente tem uma chuva constante, uma chuva bem distribuída, há necessidade de irrigação? Não, na grande maioria das vezes não. Mas no caso do Mato Grosso nós temos uma divisão muito bem clara de um período chuvoso e de um período seco, né? Então a irrigação vem ao encontro de quê? De suprir essa má distribuição das chuvas. Se a gente for considerar o volume de precipitação anual no estado de Mato Grosso, em função desse volume, da necessidade hídrica das forrageiras de uma forma geral, não haveria necessidade. Em função dessa má distribuição, aí sim a gente há necessidade de uma suplementação hídrica nesse período da seca. Perfeito. O primeiro passo, então, é observar, né, a localização em que você está, a região em que você está inserido, né, e, claro, acompanhar essa distribuição das chuvas, né, o histórico de chuvas, você vai, obviamente, muito facilmente identificar se há ou não essa necessidade. Perfeito. E dentro de suprir essa má distribuição das chuvas, a irrigação ela consiste em uma série de conceitos e critérios. Então a gente fala o seguinte, que esses critérios a fim de satisfazer a necessidade da cultura, mas aplicando essa água uniformemente, de forma eficiente, sem alterar outros fatores que interferem na produção vegetal, né? Então a gente faz essa irrigação de forma eficiente, de forma uniforme. E aí entra um gráfico, aqui esse gráfico de precipitação do município de Cuiabá, mas que representa muito bem o comportamento da precipitação dentro do estado de Mato Grosso, né? Que a gente tem ali de outubro a abril, um período que é considerado um período chuvoso, e nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, um período de recessão hídrica, ou seja, de baixo aporte de precipitação. Esse comportamento que a gente visa é dar uma normalizada, dar uma suavizada nessas curvas, né, patrone? Com a irrigação a gente busca o quê? Ofertar um acréscimo nesses meses de baixa disponibilidade hídrica, baixa precipitação. Existem alguns fatores, patrone, que são determinantes para o desenvolvimento das gramíneas. A gente tem que citar como alguns fatores a água, luz e temperatura. Esses fatores, eles são fatores ambientais que poucos deles, restringindo-se à água, a gente consegue ter um controle entre aspas, né? Suplementando via irrigação. Enquanto luz e temperatura, o controle que a gente tem sobre essas variáveis é basicamente nulo, né? Em caráter, vamos dizer, de produção, em caráter de áreas maiores. Luz, temperatura, a gente consegue ter um controle quando é numa casa de vegetação, num ambiente protegido, para caráter de pesquisa, né? Em outros ambientes a gente não tem. E aí a gente pode citar que desses fatores, a água ela proporciona o que? A deficiência hídrica, ou seja, a falta de água, ela propicia um menor desenvolvimento da cultura.
uma menor expansão foliar, menor absorção radicular. Consequentemente, se a planta vai absorver menos água, os sais minerais, os nutrientes estão na solução do solo, ou seja, eles são absorvidos juntamente com a água. Se eu diminuo a absorção de água, diminui a absorção de nutrientes, consequentemente, diminui o desenvolvimento da planta. Em relação à luminosidade e temperatura, nós não temos problema para a nossa região. Quando a gente fala em temperatura, as gramíneas elas têm um desenvolvimento lento quando temperaturas mínimas abaixo de 15 graus. Então, são pouquíssimos os dias durante o ano que é possível ter temperaturas abaixo de 15 graus no nosso estado de Mato Grosso. Perfeito, contextualizado. Quando a gente pensa nesses fatores ambientais, patrônio, tem um termo utilizado para pastagem que é o quê? Estacionalidade da produção de pastagens. O que seria essa estacionalidade? Seria o desenvolvimento não vamos dizer não constante, ou seja, eu tenho um período que o meu desenvolvimento é menor da minha pastagem em função do quê? Em função do não suprimento daquelas variáveis que a gente citou anteriormente, água, luz ou temperatura. Então, a causa dessa estacionalidade na produção vegetal é redução de um ou mais fatores durante parte do ano. Então, essa estacionalidade, ela pode ser reduzida, a gente não pode falar que a gente vai anular, mas ela vai ser reduzida, muito reduzida, com a aplicação de irrigação, com a utilização de irrigação, ou seja, aplicando água nesse período de necessidade hídrica. Isso nós estamos falando para as condições que a gente tem dentro do estado de Mato Grosso, né, patrônio? Estados que estão mais ao sul vão ter problema talvez com temperatura, com luminosidade. Nós, em função do comportamento dessas variáveis da nossa região, a gente não precisa preocupar. Ou seja, a gente tem necessidades, né? A água justamente é que a gente sabe que há uma carência em determinado período do ano, por isso é interessante, né, pela tua análise, fazer esse investimento. Perfeito. E essa estacionalidade, patrônio, quando acontece a deficiência de um desses fatores, o excesso de outro não supre, né? Então a gente tem que ter o quê? Tentar ter um linear dessas variáveis. Perfeito. Então aqui nesse gráfico, a gente consegue demonstrar, nessa figura, um gráfico que representa essa estacionalidade de produção de pastagem para a nossa região do estado de Mato Grosso. A gente pegar aí média de outubro, abril, meados de abril, a gente tem o quê? Um excedente hídrico. Ou seja, nesse gráfico, nessa parte marrom, demonstra o excedente em relação à demanda hídrica das pastagens. Em verde seria a demanda hídrica sendo atendida. Nessa parte de grade vermelha é onde a gente tem uma deficiência hídrica, ou seja, que o aporte via precipitação não foi suficiente para suprir a demanda da cultura. Aí é onde a gente pode entrar com a irrigação e diminuir essa estacionalidade. Perfeito. Ou seja, controlar para que essa produção seja mais próxima ao ideal durante todo o período do ano. Perfeito. Explicado esse ponto, vamos começar a enxergar alguns benefícios. Perfeito. Então, patrônio, a gente tem alguns benefícios da irrigação para pastagem. A gente tem que a água ela é um insumo fundamental para o desenvolvimento das plantas. Não só das pastagens, mas como todos os vegetais, né? Todos os vegetais, todos os seres humanos, nós somos totalmente dependentes da água, todos os seres vivos, né? Da mesma forma, uma pastagem irrigada corretamente pode proporcionar forragem ao rebanho, inclusive na época da seca, época mais crítica na disponibilidade de alimentos para o gado. Então, quando a gente pensa nos benefícios de uma forma geral da irrigação de pastagem, a gente pode fazer um apanhado que, de forma geral, o intuito da irrigação de pastagens é o quê? Manter alimento para o rebanho durante todo o período do ano. Não somente no período das águas, que a gente tem um aporte maior de alimento, um aporte maior de pastagens, mas também no quê? No período da seca, que é onde realmente o produtor fica sufocado, o produtor fica com, muitas das vezes, quando mal manejado, as suas pastagens, o seu pasto, ele fica com a corda no pescoço em virtude da disponibilidade de alimento, né? A gente falar, eu elenquei ali três principais benefícios da irrigação para as pastagens. Um primeiro a gente pode citar como pasto verde em qualquer época do ano. É um dos principais desafios do produtor rural manter a sua produção ao longo do ano, sem ser afetada pelas variações climáticas. Então, quando a gente pensa no que afeta essa produção de pastagem, luz, temperatura e umidade, água, a gente tem essa água que é o maior limitante
para manter a pastagem verde durante todo o ano. Então esse é um grande benefício, que é o quê? Manter a produção ao longo do ano. Perfeito. Cleonir, vamos fazer um breve intervalo aqui. Você separou 3 benefícios, a gente está trazendo o primeiro aqui. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá, que o Cleonir vai falar um pouco mais sobre esse tema muito importante, né? E claro, buscar apresentar alguns resultados aí comprovados já de que a irrigação realmente faz diferença para muita gente, claro, respeitando essas condições que ele já explicou aqui. Continue com a gente, daqui a pouquinho a gente está de volta. Bom dia, Senar Mato Grosso. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, nesta semana focando na irrigação, mais precisamente irrigação de pastagens. Quem está trazendo essas informações para a gente, dividindo esse conhecimento, é o Cleonir Andrade, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Sempre vem aqui ao programa, né, muitas das vezes falando sobre irrigação, hoje com esse recorte para pastagens. Cleonir, você trouxe uma apresentação inicial explicando, né, quando é importante fazer esse investimento, né, claro, diante das necessidades ali hídricas da região em que a propriedade está instalada, justamente para suprir, né, casos como em Mato Grosso, a gente tem um período do ano muito seco, né, então seria interessante, na tua avaliação, na tua análise, né, fazer esse investimento. E começou a falar das vantagens. A primeira dela, que a gente encerrou o bloco, seria pasto verde em qualquer época do ano, ou seja, você garante que um daqueles pontos do tripé que você disse que é necessário para que a passagem não sofra, né, aquela estacionária, aquele período estacionário, é justamente investir em irrigação, tendo uma oferta ampla ao longo do ano. Qual seria a segunda vantagem que você separou? Perfeito, patrônio. Então, a segunda vantagem a gente coloca como colheita muito mais produtivas. Quando a gente fala em colheitas de pastagem, né, quem faz a colheita dos pastagens são os bovinos, né, são os animais. Então, quando a gente fala em colheitas muito mais produtivas, seria o quê? As pastagens a pastagem ela pode ser afetada, por flutuações climáticas, além de condições relacionadas ao solo. Mas esse é outro problema que pode ser resolvido pela pastagem irrigada. Então, essas interferências, essas flutuações que a produção de pastagem sofre em função das variáveis climáticas ou mesmo condições do solo, ela pode ser suprida pela irrigação. Quando a gente pensa em flutuações climáticas em relação à oferta hídrica pelas precipitações. E quando a gente pensa no solo, é possível a gente fazer uma fertirrigação em pastagem através da irrigação, o aporte de nutrientes, ou seja, fazer uma adubação de cobertura via irrigação. Então, esse é um dos grandes benefícios também que a irrigação da pastagem pode trazer. Mas também é importante ressaltar que esses ganhos de produção só são obtidos, patrônio, quando se há um manejo inteligente e responsável dessa irrigação. Porque não adianta a gente investir em irrigação, eu vou tentar suprir uma deficiência e através de um manejo não adequado eu posso aplicar um excedente hídrico ou continuar mantendo déficit hídrico, e isso não vai suprir e não vai, vamos dizer assim, dar um retorno ao investimento. Porque a superdosagem, ou seja, o excedente hídrico, ela pode ser tão prejudicial como o déficit hídrico. Perfeito. Pode translocar, perder nutrientes, perda de solo, entre outros fatores. Ótimo. E um terceiro ponto que a gente destaca, patrão, seria o quê? Menos gasto com alimentação e produção. Esse é um benefício que realmente pesa na hora de decidir a prática de irrigação de pastagens. Por quê? Pois não basta apenas produzir mais pasto. O importante também é que isso represente redução nos custos e aumento no lucro do produtor. Então esse é o ponto que a gente fala que mexe no bolso do produtor, né? Por quê? Esse investimento, ele não basta eu, montei uma irrigação, estou produzindo muito mais pasto, meu pasto está bonito, mas isso está tendo um retorno econômico? E isso realmente é o que importa, né? A gente ter um retorno econômico através do aumento do lucro. Pode ser tanto pela redução de custo, como pelo aumento da receita, né? Pois é, você falou um ponto importante, né? Como aferir essa rentabilidade? Muitas vezes não está num aumento da receita, mas sim numa redução dos custos, né? Também é aumentar a renda dessa maneira. Perfeito. E a gente fala o seguinte, como o pasto mais saudável, produzido em maior quantidade, isso permite que o produtor tenha uma menor necessidade de suplemento à alimentação do gado. Então, se eu tenho uma pastagem vigorosa, se eu tenho uma pastagem saudável, se eu tenho um grande aporte de matéria seca durante todo o ano, não haverá necessidade de suplementação no período de seca. E aí a gente traz um gráfico demonstrando que a suplementação comparada ao custo de irrigação, a pastagem irrigada ela tem um custo menor do que eu suplementar o meu gado no período da seca.
Isso comparado a fenos de gramínea, silagem de capim-elefante, silagem de milho, silagem de Tanzânia, enquanto a pastagem irrigada está lá com menos de 50% do custo de qualquer uma dessas outras suplementações de alimento. Ou seja, aqui já tem uma vantagem clara desse investimento em irrigação. Fazendo corretamente, você vai ter um custo muito reduzido perto de outras alternativas para suprir a necessidade alimentar do rebanho nesse período mais seco. Vamos lá, quais métodos de irrigação a gente tem? Perfeito. A gente tem diversos métodos de irrigação, mas nem todos são comumente utilizados para a pastagem, né? Então a gente pode citar um dos métodos que pode ser utilizado e aplicado na irrigação de pastagem é a aspersão convencional em malhas. Então a gente consegue visualizar três imagens aí de irrigação de pasto com aspersão convencional. Então essa aspersão convencional ela apresenta uma eficiência de irrigação na casa de 75% a 80%, ou seja, 75% a 80% dessa água aplicada está realmente chegando ao solo e consegue aplicar desde áreas pequenas até grandes áreas. Um segundo método utilizado é o método da irrigação por pivô central. É um método de irrigação por aspersão também, mas o sistema de irrigação em pivô central. Além de áreas de pivô central utilizadas só para pastagens, Patrone, permite produtores de grãos, produtor de fibras, utilizar pivô central na entre-safra com a produção de forragens para suplementação de bovinos. Ou seja, existem alguns produtores irrigantes de grãos que utilizam seu pivô central na entre-safra. Ou seja, você otimiza a utilização do pivô, né? Você não foca apenas na pastagem, você tem outra possibilidade aí. Perfeito. E, por último, um método que a gente que é possível de utilizar é o método através do carretel autopropelido. Esse carretel autopropelido é muito difundido no cultivo de cana-de-açúcar, na aplicação de vinhaça em cana-de-açúcar, e esse a gente destaca uma vantagem quando a gente pensa na irrigação de pastagens. O bico do canhão, que é composto do carretel autopropelido, ele tem normalmente um diâmetro grande comparado a outros aspersores e que permite a gente utilizar resíduos. Então tem alguns resíduos que são liberados à utilização para irrigação, como é o caso da vinhaça na cana-de-açúcar. Então esse carretel ele permite a aplicação de vinhaça, resíduo da indústria de laticínios. Então permite agregar, ou seja, eu tenho uma agroindústria que eu gero um determinado resíduo, eu posso aplicar via fertirrigação. A gente chama de fertirrigação porque são nutrientes que são aplicados junto com a água. Vamos lá, já que você mostrou os 3 métodos aí, alguns desses métodos, custa muito caro? Então, patrão, na verdade, os custos, nesse momento, a gente sabe que o custo anda variando muito em função da pandemia, em função desses problemas, dos materiais. Disponibilidade de matéria-prima, né? Então, normalmente a gente tem um custo que vai de 5 até 10 mil reais por hectare o investimento em irrigação, independente do método, certo? Então, o carretel, a aspersão convencional ou pivô central, todos esses vão ter um custo aí de 5 a 10 mil reais por hectare. Lembrando sempre que quanto maior a minha área, eu consigo reduzir um pouco o custo, né? Então, mas está nessa faixa, patrônio. Como definir? Qual seria uma dica, uma estratégia do produtor definir qual dos métodos ele pode escolher? A escolha do método vai ser em função do quê? Da disponibilidade hídrica, né? E das condições da propriedade. Relevo, tipo de solo, isso vai influenciar na escolha do método. Então a gente necessita do quê? De um projeto bem estruturado, levando em consideração o tipo de solo, tipo de gramínea, para aí sim a gente selecionar o melhor método. Perfeito. Você mostrou aí, então citou que há um investimento que vai exigir entre 5 e 10 mil reais em média por hectare irrigado, né? Ou seja, é um investimento dispendioso. No entanto, mostrou que há uma redução muito grande de custo ali no período mais seco do ano, comparado a outras alternativas, como você especificou, para suprir essa necessidade alimentar do rebanho em um período mais de pastagem mais rala, né? Mais fraca, especialmente aqui em Mato Grosso, nesse período do meio do ano, aí, quando falta chuva. Agora, tem exemplos de produtores que investiram, pecuaristas que investiram, e além de ter essa redução do custo, conseguiram melhorar a rentabilidade da fazenda com uma engorda melhor dos animais, um acabamento melhor dos animais. Com certeza. A gente tem um exemplo aqui, patrônio, de uma fazenda que ela utilizou-se de irrigação em uma propriedade de 40 hectares, sendo 86% de areia, então um solo arenoso, né?
que dentro dessas 40 hectares o produtor conseguiu manter 400 animais, né? Ele conseguiu um aumento, um ganho de peso diário de 1,160 kg, enquanto a média que a gente tem no período chuvoso aqui no Mato Grosso é em torno de 600 gramas, né? Então, um bom acréscimo em virtude do quê? De uma pastagem bem conduzida, né? Perfeito. Um outro exemplo que a gente pode citar aqui do Mato Grosso, um produtor de Pontes Lacerda, atendida pelo programa Tec Leite do Senar, ele conseguiu um aumento de 70,7% na produção diária das vacas de lactação, em virtude do quê? De pastejo, irrigado, rotacionado. Então, a gente tem realmente esse benefício e isso é real. Estima-se, Patrone, que o investimento da irrigação ele se paga em 4 anos. Essa é uma média, né? Ou seja, quem está olhando a médio e longo prazo realmente é um bom caminho a ser seguido. Legal. Vamos então para a gente finalizar aqui. Então aí a gente pergunta, né? Quando investir em irrigação para pastagens, Patrone? A irrigação, na verdade, ela é uma estratégia que pode proporcionar crescimento da forragem quando há limitação por déficit hídrico. Mas ela vai suprir quando há déficit hídrico. Mas quando que eu vou optar por investir em irrigação? Quando todos os outros meus fatores, Patrone, de produção estiverem dentro de uma margem bem bacana, estiver bem próximo ao ideal. Adubação, ou seja, a qualidade física do meu solo, química do meu solo, tiver um solo bem estruturado, eu tenho um solo bem nutrido, não tenho um solo ácido, tenho um pH corrigido, eu tenho uma pastagem de bom vigor, de alto potencial energético, alto teor de proteína, e aí sim eu vou pensar em irrigação. A irrigação ela faz uma diferença muito grande, mas depois que os outros fatores estão bem redondos. Leonir, obrigado pela tua participação aqui, esclarecendo um tema muito legal, muito importante. Quem tiver condições, né, buscar investir de fato, vai colher resultados melhores aí, vai obter melhor rendimento, com certeza, pelas dicas aqui apresentadas pelo Leonir. Obrigado mais uma vez pela participação, pela sua companhia, sua audiência. Um excelente dia. Até semana que vem.